54. Regressor Instruction. Capítulo 266. Autor: Colher de Sujeira. Esse capítulo veio de centralnovel.com. Não se esqueça de conferir o site. Ele foi domesticado. Ponto. Você deveria ter controlado o velho adequadamente. Qualquer um pode ver que o imperador parece muito amigável, mas não é incomum que a princesa seja cautelosa. Acho que sei que tipo de pessoa ela é só de olhar para ela. Qualquer um também pode ver que vocês dois não combinam. Em vez disso, ela parece odiar você. Não entendo. Como ela pode odiar alguém como você? Eu poderia ser simpático com ela, mas era definitivamente diferente pelo lado dela barra princesa. Desta vez, o erro foi seu. Claro, eu nem sabia que o imperador gostasse tanto de você. HMM. Depois que a festa acabou, eu não pude registrar corretamente o que Leiji estava dizendo. Na verdade, eu não pude contrariar nada. Seria natural que ela desconfiasse de mim, já que os planos que eu tinha para 1 ou 2 meses terminaram no espaço de um dia. Vai ser difícil para a princesa vencer você, já que você também é um membro dos 8 assentos do Império, e considerando seu relacionamento com outros nobres e o lado do Papa, seria ainda mais difícil. Acho que há uma grande possibilidade que dela entre em contato com você no momento certo. Depois que tudo acabou. Você não acha? Ela não é estúpida o suficiente para te afastar só porque vocês dois não combinam. Se ela só está fazendo isso porque não gosta de você, você pode presumir que ela é semelhante àquela estúpida primeira princesa. Isso marcaria o fim deste império. Eu tive que acenar para isso. Ela não é tão estúpida. Pode haver muitas razões além das que Leiji disse. Talvez a razão seja porque eu mantive muitas relações próximas com outros nobres. Talvez ela não quisesse mais que minha influência crescesse dentro do grupo. Ela entendeu que minha avaliação dispararia se até a próxima imperatriz mostrasse favoritismo por mim. Já mostrei uma relação amigável com o imperador na frente de muitas pessoas, e todos sabiam da minha próxima relação com o lado do Papa. Ela pode ter pensado que reduzir pelo menos o mínimo seria necessário. Outra razão é que ela pode ter pensado que o lado do Papa me enviou aqui. A coroa e o lado do Papa viviam basicamente juntos no mesmo barco do Império, mas ainda travavam uma sutil batalha pelo poder. Se ela considerasse o fato de que eu estava me aproximando do Imperador com um certo propósito, faria sentido Charlotte me ignorar. Bem, seja qual for o motivo, o problema era exatamente como Leiji disse. Eu tenho que domesticá-la. Você deve ter ficado muito irritado. Ela provavelmente gradualmente reduzirá sua posição política. Você quer dizer cortar minhas mãos e pés? Não sei. Não sei se ela pode fazer tanto. Provavelmente só vai esmagar você o suficiente para impedi-lo de se projetar como um polegar machucado, e talvez haja um contato secreto depois disso. Honestamente, seu eu atual é grande demais para a princesa comer. Depois de reduzi-lo a um tamanho adequado, ela provavelmente o engoliria com uma só mordida. Isso é irritante. Não sei quanto tempo esse trabalho vai durar, e eu honestamente não gosto que ela esteja tentando me vencer. Já que o lado do Papa ou da Duquesa Catarina é o poder fixo, não haverá problema, mas posso perder mais do que isso. Você está preocupado em perder mais do que isso? Sim. Leiji era como um fantasma espreito em minha mente, conhecendo todos os meus pensamentos. Não sei. Ela provavelmente não fará muito. Ela pode querer se comprometer adequadamente. Se você ceder agora, você pode conseguir coisas maiores depois. Não seria bom controlar lentamente a princesa depois de ceder uma vez? É como um sapo jogado em lugar morno. Opa, você é bom nisso. Fingir estar do mesmo lado e apunhalá-los pelas costas mais tarde. Vou aceitar isso como um elogio. Na verdade, tínhamos pensamentos muito semelhantes. Claro, eu também concordei com a Leiji nessa parte. Se eu cedesse uma vez, havia a possibilidade de mudar a princesa de acordo com meu gosto. As forças de apoio que a princesa perdeu também voltariam. Em vez disso, eles podem ter ficado mais fortes do que antes. Ainda assim, para fazer isso você... Sim. Tenho muitas dúvidas. Se fosse minha crença ou meu orgulho que ela quer tirar ou pisar, eu poderia dar a ela, mas se fosse poder ou algo materialista, eu relutaria em desistir disso. Jamais desistirei, nesse aspecto. Então, isso significa que você quer lutar com a princesa?
Mas ia ficar do lado errado da próxima imperatriz. É um pouco. Vou ter que encontrar um jeito. Eu ainda tenho um pouco de tempo. Eu pensei que você já tinha pensado nisso, mas, como esperado, há algo que eu preciso preparar antes. Ainda não. Eu também tenho muito em que pensar. Vamos parar de falar sobre isso. Eu direi a você se houver algo na mente mais tarde. Você também deve pensar em outras maneiras. Estou tão chateado por já ter tantas dores de cabeça. Oh, mais que isso, como foi a refeição? Que refeição? Naquela tempo, depois de irmos encontrar o imperador, comemos separadamente. Ah, sobre o que você está curioso? Estou curioso para saber se a Ian se adaptou bem. Não foi ruim. Ela falava bem. Ela parecia um pouco irritada por estar separada de você. Ela estava muito deprimida. Aconteceu alguma coisa? Um dos atendentes de Duan estava bastante interessado em Ayan. O que? Estava tudo bem até a hora das refeições, mas o homem tocou levemente seu ombro para falar depois que acabou. E depois? Bem, ele estava simplesmente arruinado. Não sei se foi mágico, mas a sala estava distorcida e o braço do homem foi um pouco triturado. Foi uma bagunça. Ele estava gritando e eu podia ver o poder mágico correndo em seus ombros. Foi uma sorte ter um sacerdote entre os atendentes que veio com ele, porque ele teria sido aleijado. Por que você está me dizendo isso agora? É claro que concordamos em enterrar o incidente. Eu nem tive tempo de vê-lo. Depois disso, ela pareceu um pouco envergonhada. Prevejo que ela nem mesmo vai contar a você sobre isso. Todo mundo sabe que isso pode ser um problema, então decidimos fingir que nada aconteceu. E não é como se o homem não tivesse cometido um erro. Então, você concordou com ela. É errado tocar o corpo de uma senhorita. Bem, não queríamos que as coisas aumentassem porque ela é uma das magas mais poderosas de Lindell. É por isso que o poder é bom, certo? Jungayan parecia estar um pouco mais estressada do que eu pensava. Ela não mostrava isso sempre que estava comigo, mas sua insatisfação deve ter se acumulado à medida que seu tempo longe de mim ficava ainda mais longo. Eu tinha que ser grato por Leiji e estar me ajudando. Porque não tenho tempo para cuidar dela. Queria expressar minha gratidão a Park Eun-joo, que concordou em trazer Leiji como acompanhante. Ela parece se adaptar bem também. Afinal, Leiji era Leiji. Como se ela tivesse consciência que eu estava olhando para ela com uma expressão estranha, ela colocou o cabelo atrás da orelha e abriu a boca. Não houve nenhum incidente além desse. A atmosfera não estava boa depois disso, mas o que posso fazer? As cabeças superiores estão muito próximas. Provavelmente vai voltar ao normal em breve. Acho que ele ouviu mais ou menos sobre Jungayan. Eu posso dizer apenas vendo a mudança em sua atitude. Se for assim, isso é bom. Se este caso crescer, fale. Não vai. Não há necessidade de interferir diretamente. Mas diga algo a Ayan. Não importa que eu tenha consertado isso, mas honestamente me assustou muito. Tudo bem. Vou avisá-la. Isso é bom. Enfim, é isso então? Obrigado, Nona. Tudo bem. Eu também ganhei algo. Se precisar de ajuda, me fale. Ah, e sobre a princesa, ela é algo obrigatório. Você tem que definir a rota para que eu possa decidir como me mover. Tudo bem. Então até a próxima, meu amor. Leiji se levantou, beijou minha bochecha e depois saiu. Vendo que ela não disse nada sobre a conversa corporal como de costume, parece que ela se sentiu um pouco incomodada por causa da Jungaia e a cena que Ayan causou. Deve ter sido uma surpresa. Achei que talvez o rosto da Jungaia fosse mais memorável do que o braço triturado daquele homem estúpido. Mesmo eu, que estava sempre com Jungayan, não conseguia me acostumar com a cara que ela fazia sempre que estava realmente irritada. Preciso dar uma palavrinha com ela. Lembro que, quando perguntei, ela definitivamente disse que não aconteceu muita coisa. Mesmo que já estivesse consertado isso, ela mentiu, então seria certo avisá-la. Tive a sensação de que estava deixando ela muito solta ultimamente. Nesse momento, pude ouvir a porta abrindo e fechando. Era óbvio quem era, então imediatamente abri minha boca. Venha e sente-se. Era natural mostrar uma voz diferente do normal. Só mostrava isso quando estava com muita raiva. Uma atitude incerta não funcionava mais com Jungayan, que se tornou mais inteligente.
Provavelmente agora mesmo ela estava se perguntando se deveria entrar ou não, refletindo sobre os seus erros. Eu não disse para você não mentir? Ela estava definitivamente se perguntando. Talvez algo tivesse vindo à sua mente. Não. Em vez disso, fique na porta e ouça. Não quero ver seu rosto agora. Se eu a visse chorando, ficaria mole. Era difícil ouvir, mas agora, estava claro que ela estava derramando lágrimas intensamente. Porém, foi então que uma voz diferente foi ouvida. Kyongsi. HMM. O visitante não era Jung Ayan, mas Kim Sung. Meu rosto ficou vermelho instantaneamente. Kim Sung olhou para mim, enfiando o pescoço. Ele parecia pensar que tinha feito algo errado, mas vendo o meu rosto, ele percebeu que havia entendido mal. No entanto, ele estava se perguntando se estava tudo bem entrar. Eu sinto muito. Venha e sente-se. Achei que você fosse Ayan. Ah não. Está bem. Em vez disso, sinto muito. Fui eu que apareci de repente. Nós dois ficamos envergonhados. Foi difícil fixar o olhar. Nesse caso, era certo ir direto ao ponto. Kim Sung acenou com a cabeça como se estivesse pensando o mesmo, e quando vi isso, tive que falar imediatamente. Aconteceu alguma coisa. Oh, eu tenho um pouco. Bem, não sei o que dizer. Vim aqui para um pedido pessoal. Sim. Por favor, me diga qualquer coisa. Se ele pedir, eu tenho que fazer. Se eu fosse pensar sobre isso, Kim Sung nunca me pediu para fazer algo diretamente. Por algum motivo, fiquei orgulhoso e comecei a ficar curioso, pois não conseguia descobrir o que ele precisava. Também era estranho que ele tivesse algo a perguntar de repente neste momento. O que poderia ser? Kim Sung parecia bastante sério. A atmosfera estranha de antes de repente desapareceu. Parecia que ele continuou a se preocupar enquanto tentava falar. Ele parecia continuar pensando se seu julgamento estava certo. E então, com uma expressão envergonhada, ele falou. Eu quero impedir a segunda princesa Charlotte de se tornar a imperatriz. Regressor Instruction capítulo 267. O que é isso de repente? Qualquer pessoa perceberia que era um pedido embaraçoso. Eu meio que sabia que nosso adorável regressor estava pensando em algo, mas não conseguia imaginar que seria isso. Por quê? Quando minha expressão mudou para dúvida, Sung continuou falando. Não perguntei por quê, mas ele mesmo percebeu minha dúvida. Claro, ele não conseguia explicar em detalhes. Eu não podia culpá-lo. Ele não podia simplesmente confessar que veio da primeira linha do tempo. Sinto muito. Espero que você não pergunte por quê. Eu vou retribuir este favor. Não. Você nem mesmo precisa pensar nisso como um favor. Você deve ter um motivo. Se for algo que ajuda a guilda ou nosso partido. Não. Não é nada disso. É pessoal. Ele poderia apenas ter dito que era pela guilda, mas quando vi traçando uma linha com essa coisa de pessoal, pensei que isso era muito típico dele. TSK. Claro, era pessoal. Charlotte estava desconfiada de mim, mas considerando o império como um todo, ela se tornar a imperatriz era a única maneira de lutar por este império. O atual imperador era uma figura vergonhosa até mesmo ser chamado de imperador, e a primeira princesa, Xalia, era louca. Claro, era mais fácil para mim lidar com o imperador ou a primeira princesa, mas se eu considerasse o desenvolvimento do império mais importante, eu exerceria incondicionalmente um voto na Charlotte. Eu nem preciso pensar muito. Charlotte era praticamente a próxima na fila para a imperatriz. A primeira princesa era uma encrenqueira dessa família imperial insana, e a estrutura de sucessão era limitada. O imperador também parecia pensar em Charlotte como sua sucessora, então, a menos que uma reviravolta acontecesse, ela subiria com segurança ao trono. E ela pode já ter. Charlotte foi provavelmente a imperatriz na primeira linha do tempo. Não era apenas uma probabilidade. O fato do Kim Sung ter dito que queria impedi-la de se tornar a imperatriz estava de acordo com o ditado de que a primeira imperatriz tinha sido ela. Eu não sabia por que Kim Sung não queria que ela se tornasse a imperatriz, mas eu tinha duas hipóteses. Ela ficara louca. A primeira era se Charlotte se tornaria a pior tirana de todos os tempos. Não era impossível. Considerando que ela tentou condenar Xalia, ela também não era uma pessoa legal.
Embora sua característica e disposição fossem mais próximas da bondade, ela não hesitaria em brandir sua espada contra aqueles que ela julgava ser seus inimigos. Não era incomum para ela se tornar uma imperatriz louca, dada sua aparência fria. Para Kim Il-sung, que deve liderar a segunda linha do tempo com sucesso, era natural que ele não quisesse confiar o país à tirana da primeira linha. No entanto, olhando para o rosto dele, pensei que essa especulação tinha que ser deixada de lado. Não havia ódio em seu rosto. Ele pode estar escondendo, mas tive a forte sensação de que ele sentia pena dela. A segunda hipótese era a vida miserável da Imperatriz Charlotte. Se ela não pudesse suportar o peso da coroa, se sentisse vergonha de si mesma ou de se tornar uma imperatriz, teria sido uma pena. A própria Charlotte pode ter se arrependido de ter subido ao trono, e Kim Il-sung pode ter assistido a isso. Eu não conhecia a história deles, mas pensei que a segunda hipótese poderia se encaixar quando vi ele pedindo isso sem ódio. Se não, e se a primeira princesa se tornar uma grande imperatriz? Não importa como eu pense sobre isso, não era a terceira hipótese. A primeira princesa que eu vi era uma vadia louca cheia de ego e veneno e era uma idiota sem esperança. Se esse fosse o caso, Kim Il-sung deveria ter dito que queria fazer a primeira princesa imperatriz antes de dizer que queria evitar que a segunda princesa se tornasse imperatriz. Não importa como eu pense sobre isso, a terceira estava fora de questão. A probabilidade estava na primeira ou na segunda hipótese. Parecia que não seria uma má ideia falar sobre isso primeiro. Há algo que eu não sei? Um pouco. Entendo. Na verdade, estou falando sobre isso pela primeira vez, mas a segunda princesa Charlotte foi hostil comigo também. Certamente seria difícil se tal pessoa se tornasse a imperatriz. Sim. Você tem razão. É por isso. Vou fazer isso perfeitamente para que ela não possa fazer isso novamente. Oh, você não precisa. O mais moderado possível. Ficarei satisfeito se ela não se tornar a imperatriz. E a segunda? O segundo estava de fato correta. Kim Il-sung favoreceu Charlotte. Mesmo que ele pudesse ser favorável porque ela era uma imperatriz sangrenta na primeira linha, essas especulações agora eram sem sentido. O importante era que Kim Il-sung não queria fazer a segunda princesa imperatriz. Eu entendo o que você quer. Eu também entendo que você não pode responder minhas perguntas. Obrigado pela sua compreensão. De jeito nenhum. Recebi muitas coisas até agora, então tenho que retribuir. E somos amigos, afinal. Ele parecia muito emocionado. Isso mesmo. Quanto mais pedidos, melhor. Não era ruim que eu sentisse que Kim Il-sung abriu o caminho, mas era verdade que minha cabeça doía quando eu pensava em brigar com a segunda princesa. Naturalmente, seria quase impossível terminar bem. Haveria atrito de qualquer forma, e mesmo se eu assumir que vencerei essa briga, é provável que Charlotte se machuque. Eu não me importo, mas a questão era se Kim Il-sung toleraria isso. Era natural verificar com ele antes de começar a trabalhar, e quando abri minha boca silenciosamente, houve um momento de silêncio. Você deve ter esperado por isso, mas não vai acabar bem. Mas parece que ele já se decidiu. Tudo bem. Por favor, faça isso. Ele parecia um pouco amargo, mas eu consegui acertar o que eu pensei. Charlotte é uma inimiga. Não havia absolutamente nenhum sentimento pessoal ruim. Se não fosse pelas palavras do Kim Il-sung, havia uma grande possibilidade de que eu teria seguido o caminho da Charlotte sem dificuldade. Essa foi a decisão razoável com o maior ganho. A razão pela qual passei a pensar dessa forma, no entanto, foi por causa do Kim Il-sung. Eu não pude deixar de sorrir. Graças a isso, meu dia a dia, que já era agitado, ficou um pouco mais agitado. Era óbvio o porquê. Tive que organizar as coisas de ontem. Eu já disse a Leiji a rota que iria seguir, e ela acenou com a cabeça sem dizer nada, como se ela já esperasse. Eu ouvi, eu sabia que você iria. É assim que Lei Kyong é, mas não foi por causa de sentimentos pessoais ruins. Embora pareça que ela entendeu mal, seria melhor se Leiji se movesse com bastante força de vontade. Claro, Leiji não foi a única que se moveu. Por alguma razão, até mesmo Shai-ha disse, como esperado, querido. Se precisar de alguma coisa, me diga, e com isso, ela disse que ajudaria,
E eu no caso Gano obviamente decidiu cooperar comigo. Mesmo os restantes da Azul não estavam parados. Kim Sung estava um pouco mais motivado do que o normal e foi capaz de confiar algumas coisas a Jung Ga-Yan. Nesse momento, também estava circulando e promovendo reuniões com nobres influentes. Era o horário normal, mas naturalmente, a história de dentro era diferente. Se as reuniões até agora eram para manter um relacionamento próximo, desta vez, eu tinha que usar os laços próximos que ganhei. Isso significava que, uma vez que bati na bigorna e no martelo, era hora de puxar a faca acabada e brandi-la. Claro, as armas prontas estavam esperando por mim para julgar quem era o inimigo, e assim que o fiz, pensei que poderia haver repercussões. Qualquer um podia ver que a posição da segunda princesa era sólida, e virar minhas costas para ela era como me afastar do poder. Duquesa Catherine. E o Conde de Castle Rock. Eles podem ficar relutantes nisso. Não importa o quão próximos mantivéssemos nosso relacionamento amigável, jogar um dado dizendo que eles eram hostis a Charlotte ainda seria difícil. Claro, o lado do Papa me apoiaria, mas considerando que a família imperial e o lado do Papa não estavam muito envolvidos um com o outro, havia uma grande possibilidade de que minha posição como bispo honorário não fosse utilizada. É complicado. Charlotte pode não saber que estou contra ela. Mas, mais cedo ou mais tarde, ela saberia. Eu tenho que escolher bem a rota. Para ser honesto, já pensei em uma maneira. Não, as opções eram limitadas, de qualquer maneira. Ou eu ia direto para o quarto da Charlotte e vasculhava para dividir o público completamente. Ou eu faço Charlie a imperatriz. Honestamente, eu estava relutante em relação às duas opções, mas não havia outra opção. A outra forma era traição. Eu não queria que meu pescoço fosse cortado pela guilhotina. Nesse momento, já que Charlotte estava desconfiada de mim, fazer isso estava fora de questão. No final, não tive escolha a não ser escolher a última opção, mas isso foi, de certa forma, um desastre para o Império. Talvez Kim Il-sung levou isso em consideração e me pediu o favor. Na verdade, impedir que a segunda princesa se tornasse imperatriz era o mesmo que me dizer para fazer da primeira princesa a imperatriz. Então, ele quis dizer que não importa se o império desmoronasse. Ou, ele deve ter acreditado que eu poderia controlar a primeira princesa. Claro, mesmo se eu montasse tudo para Xalia, o problema estaria depois disso. A primeira princesa ainda era um incômodo imperial, e muitos nobres lhe deram as costas. Ela não tinha base de apoio e não era capaz. Vai ser mais difícil do que eu pensava. Não era apenas difícil. No entanto, tive que escolher a opção mais óbvia. Enquanto ia me encontrar com Xalia, que queria me agradecer pela última festa, vi os rostos das empregadas no local onde a primeira princesa estava, me deixando pensar cada vez mais em sua característica louca. Todas as empregadas que encontrei pareciam apavoradas e extremamente nervosas com a possibilidade de algo acontecer. Era óbvio como ela geralmente tratava seus subordinados. Aposto que não havia dias bons para as empregadas que moravam aqui. Lixo de verdade. Também era verdade que eu estava um pouco nervoso. Originalmente, eu queria evitar o máximo possível de ser associado a Xalia, mas o que eu poderia fazer nessa situação? Eu tenho que tentar isso uma vez. Ir. Princesa. Ele. Lei Yongnin chegou. Depois da voz da empregada, que tremia, veio de dentro uma voz mais brilhante do que eu pensava. Mesmo. Diga a ele para entrar. Tudo bem, princesa. Era uma voz muito diferente de ontem. Sou um pouco agudo, mas não me enganaria se soasse mais cuidadoso do que pensei. Depois que a porta se abriu, o que vi foi Xalia esperando por mim na sala com o cabelo e maquiagem arrumados. Não sei se foi por causa da minha característica, mas seus olhos, olhando para mim, estavam cheios de simpatia. Foi um espetáculo vê-la sorrindo com uma cara tímida. Foi o suficiente para duvidar dos meus olhos se ela era a mesma pessoa que a mulher que vi ontem. Eu sou Xalia. Regressor Instruction capítulo 268. Seu cabelo platinado, considerado um símbolo da família real, e seu nariz alto e cílios longos, certamente era considerada uma beleza. Pode ser porque elas eram do mesmo sangue, e embora eu possa ver que ela se parece com Charlotte no geral, elas tinham diferenças no rosto. Claro, a impressão em si não era tão boa. Ela continuou a sorrir,
Mas mesmo assim, não significava que sua natureza cruel se dissiparia. Na verdade, o que mais se destacava do que seu rosto era o que ela estava usando. Quanto é tudo isso? Ao ver que ela estava com todos os tipos de joias que qualquer ver que eram lindas, meus olhos se arregalaram. Anéis com grandes joias e anéis com elaborados padrões entalhados foram colocados em seus dedos, e os pequenos brincos nas suas orelhas foram refletidos pela luz que entrava pela janela. O lindo colar, o suficiente para pensar que seu pescoço poderia ficar rígido, estava localizado no centro do seu peito. O vestido que ela usava não era comum de forma alguma. Não era uma marca que eu conhecia, mas era por isso que era mais valioso. Deve ser um vestido feito por um estilista famoso do reino. O que era um pouco estranho era que a exposição da parte de cima de seu corpo era considerável, mas não parecia vulgar. No geral, eu achava que ela estava sendo demais, mas não podia negar que isso combinava bem com ela. Quando olhei para ela, percebendo que a apresentação estava atrasada, fiz uma reverência silenciosa e abri a boca. Interiormente, pensei que dezenas de milhares de pessoas famintas seriam capazes de comer ao máximo, vendendo apenas uma das coisas que ela estava vestindo, mas não havia como mostrar isso. Eu sou Lei Qilong. Claro, eu conheço você. Bispo honorário Qilong Lei. Estou pensando em tomar um chá, e você? Qualquer coisa simples está bem. Você ouviu, certo? Sim, sim, princesa. Charlie olhou para a empregada para ver se ela tinha ouvido, e ela estremeceu e respondeu. Mesmo que ela parecesse uma idiota quando a vi pela primeira vez, olhar para ela fingindo ser uma pessoa normal era realmente engraçado. Não parecia ruim, pois significava que ela poderia pelo menos julgar o que era certo e o que era errado, mas parecia ridículo para as criadas. Ao contrário do que pensei e esperar um pouco, foram servidos 2 copos e vários tipos de refrescos assim que a empregada saiu. É muito rápido. Algumas coisas já haviam sido arrumadas na mesa bem antes, mas várias criadas ainda estavam presas à mesa. Ao contrário de suas expressões ansiosas, seus corpos não tinham um centímetro de erro como um soldado bem treinado. Embora já houvesse mais de 10 tipos de refrescos na mesa, mais refrescos apareciam constantemente. A empregada, servindo o chá lentamente em uma xícara vazia, parecia estar rezando para que o gosto desse chá se adequasse ao meu. A empregada que estava servindo a xícara, a primeira princesa, parecia estar rezando para não cometer um erro. Quando eu naturalmente levantei a xícara, como sempre, os rostos das empregadas se focaram em mim. É tão desconfortável. Era óbvio o porquê. Elas podem estar se perguntando se o chá é adequado com meu gosto. Se eu disser algo negativo aqui, os pulsos das servas podem ser cortados. Enquanto eu calmamente balancei a cabeça e abri minha boca, eu vi 2 delas agarrando seus peitos, como eu esperava. Tem um gosto bom. Claro, o cheiro é bom também. Fico feliz que combinou com o seu gosto. Eu estava preocupada que isso não acontecesse. É definitivamente novo, mas é bom. Parece que isso me acalma. E parece que me deixa sonolento também. Também tenho a sensação de que está aquecendo meu corpo. É um chá que foi trazido do distante reino dos elfos. Oh, mesmo. Reino dos elfos, uma ova. Quando senti algo em meu corpo, olhei para o chá em minha mão e os aditivos do chá começaram a brilhar, pétalas de raflesia, como um vírgula. Afrodisíaco. Era tão ridículo que tive vontade de rir. Essa mulher maluca. Seu plano de fingir sobre me chamar para expressar um pedido de desculpas e gratidão era ridículo. Ela usou quantidades muito pequenas para torná-lo imperceptível, mas era óbvio qual era seu propósito. Minha frequência cardíaca aumentou gradualmente, e a mulher na minha frente de repente parecia mais atraente. Enquanto continuava a olhar para ela com o olho da mente, percebi que o chá não era a única coisa que continha ingredientes afrodisíacos. Também estava misturado com o corpo e o cheiro da Charlia. Para simplificar, aos poucos foi preenchendo esta grande sala. Eu não sabia se ela queria ter mais tempo para eu explorar isso, mas se a quantidade fosse essa, parecia que ela queria que eu a olhasse como uma mulher. Ela foi influenciada. Nem todas as garotas malucas pareciam ser influenciadas por minha característica única, mas essa princesa parecia ter uma grande queda por mim. Pondo de lado sua característica, ela deve ter ouvido que eu a defendi na frente do imperador. Acho que posso usá-la. No entanto, esse método me deixou desconfortável.
Eu não fui muito afetado porque tinha uma imunidade bastante forte a drogas, mas vê-la continuamente dando sinais sugestivos era um pouco irritante. O cheiro de seu corpo continuava me fazendo cócegas, e ela era atraente o suficiente. Meu olhar continuou indo em direção ao seu peito, e também havia um desejo de beijar seu rosto cruel. No entanto, obviamente, eu não poderia fazer isso. Honestamente, eu não queria me envolver em nada além de trabalho com ela. E os olhos da Nemone que de repente apareceu estavam me incomodando também. Porque há tantas coisas me incomodando. No entanto, não tive escolha a não ser continuar reclamando. Ao contrário de mim, que tinha muitos pensamentos complexos, Charlie abaixou levemente a cabeça como se achasse que as coisas estavam indo bem. Eu deveria ter te contado isso primeiro. Eu gostaria de me desculpar por ter sido rude outro dia formalmente. Claro, eu também quero agradecer a você por me ajudar depois disso. Parece que ela recebeu essa educação ao falar comigo de uma graciosa família real. Eu tive que tomar com moderação também. Para ela, o que aconteceu naquele dia seria um incidente vergonhoso que ela gostaria de apagar. No entanto, seria vantajoso ser mais honesto um com o outro em conversas futuras. Tudo bem. Não é algo pelo qual tem que se desculpar, e não fiz uma grande ajuda. Qualquer um pode cometer erros. E tenho certeza de que você estava passando por momentos difíceis. Não, antes disso, também posso entender por que a princesa não conseguiu conter sua raiva. Pude ver que ela estava desconcertada. No entanto, como se fosse difícil dizer que concordava comigo, ela provavelmente pensou que deveria começar com desculpas. Claro, esse não era o tipo de reação que eu queria. Ah, não é que eu não conseguisse conter minha raiva. Eu estava muito. Não. Já que o vestido que você usou para uma festa importante foi estragado. Foi também por um erro de uma empregada. É claro que eu entendo. Sim. Não, eu estava passando por um momento difícil. Para ser precisa, não é que eu não pudesse me controlar. Ela continuou brincando de tímida comigo. Eu tive que falar mais honestamente, já que ela ainda não conseguia entender o que eu queria dizer. Era porque parecia que ela só poderia entender falando abertamente. Princesa, eu não sou uma pessoa muito boa. O que você quer dizer? Literalmente significa isso. Para ser sincero, sou uma pessoa muito má. Mesmo se você tivesse cortado o pescoço da sua empregada naquele lugar naquele dia, eu não teria me importado muito. Eu sou uma pessoa egoísta, é. Se apenas eu e as pessoas ao meu redor estivéssemos bem, realmente não importaria para mim o que acontece com os outros. Ponto. Oh, eu sou como Charlie Anin. O que significa que somos iguais. Eu também sou uma pessoa que tem que dar uma desvantagem para quem me prejudicou de alguma forma para ficar satisfeito. Aposto que se a mesma coisa acontecesse comigo na festa, eu poderia estar rindo por fora, mas estaria pensando diferente por dentro. Ponto. É difícil conter a raiva. Em tal situação, a pessoa tem que pagar de volta imediatamente, quando eu estiver irritado. Certamente me faz sentir melhor quando vejo a pessoa que levantou minha raiva de joelhos. Apesar de ter dito tudo isso, foi um espetáculo ver que ela agiu timidamente até o fim. Isso seria natural. Ela suspeitou da minha intenção ao dizer isso. Isso não foi tudo. Era uma pequena quantidade, mas vendo que ela usou um afrodisíaco, eu poderia pelo menos dizer que ela tinha uma queda por mim. Não era fácil revelar seu verdadeiro eu a tal pessoa. Estou brincando. Ah, como eu ouvi, você tem um ótimo senso de humor. Ela então forçou uma risada. Eu baixei o chá em silêncio e falei mais uma vez. Parece rude, mas eu irei agora. O que? Recebi as palavras de um pedido de desculpas e gratidão de forma adequada tenho um encontro com o imperador. Tão rápido. Depois de beber, o chá parece não estar de acordo com o meu gosto. Vou arranjar tempo novamente amanhã. Ah! Ela parecia desconcertada quando me levantei imediatamente. Vendo que seu rosto estava distorcido por um momento, parecia que ela realmente achava difícil conter sua raiva. Era óbvio. A atitude que eu tinha mostrado agora era totalmente rude. No entanto, vendo que ela ainda se recusava a mostrar sua verdadeira personalidade, ela ainda deve estar tentando se recuperar mesmo agora. Agora parecia que ela estava com rancor da pessoa que arruinou essa reunião de hoje, mas eu não me importei. Depois de me levantar e mostrar boas maneiras,
Virei as costas e as criadas que esperavam do lado de fora passaram rapidamente por mim e entraram. A porta estava firmemente fechada e os rostos das criadas que esperavam do lado de fora ficaram pálidos. Elas acham que eu estraguei tudo. Não havia nenhum som de dentro, como se a magia para ocultar som estivesse ativada, mas achei que poderia ver o que estava acontecendo. Ela deve estar gritando, aquele bastardo maldito. Se não fosse por mim que ela estava com raiva, pensei que ela estaria despejando sua raiva em outro lugar. Depois de contar apenas 10 segundos, me virei e voltei para a sala já fechada, e vi os rostos das empregadas mais envergonhados do que antes. Princesa. É o Lei Yongnin. Lancei um feitiço simples que havia memorizado bem antes. Silêncio. MMM. Eu podia ver a empregada tocando seu pescoço sem sua voz. Agora, que grosseria. Bispo honorário Lei Yong. Se você for visitar a princesa novamente, eu contarei sua intenção para a primeira princesa. Rachadura. A cauda do dragão projetando-se do chão bloqueou a boca da empregada que tentava falar. Quando abri a porta do quarto da princesa com minhas próprias mãos, vi o cenário que esperava. A primeira coisa que ouvi foi a voz da princesa. Tapa. Já ouvi isso antes, e voz de uma empregada aterrorizada. Eu disse a você. Eu disse a você para ter certeza de que não haveria nenhum erro em servir o convidado. Eu já disse isso de novo e de novo. Eu não disse. Ele é um convidado importante. Me mate. Por favor, me mate, princesa. Tudo bem. Se for esse o seu desejo. Ah! O esplêndido evento que aconteceu em menos de 1 minuto depois que eu saí era um grande espetáculo. Uma das criadas que entrou já estava com as bochechas vermelhas. A princesa, que não conseguia descobrir o que fazer enquanto olhava para elas e comigo alternadamente, parecia envergonhada. O silêncio que entrou na sala por um momento, eu lentamente abri minha boca. Minha previsão estava correta. Não importa como eu pense, a princesa e eu somos iguais. Claro, aquela mulher maluca e eu não éramos o mesmo tipo de lixo. Nós não somos iguais. Absolutamente. Eu não sou tão inútil. Regressor Instruction capítulo 269. Eu podia ver o rosto da Xalia ficando pálido. Claro, que ela ficaria envergonhada. Ela queria ter uma boa aparência para mim, e seu plano saiu pela culatra. O mesmo acontecia com as duas criadas. Elas não tinham ideia do que diabos estava acontecendo. Em primeiro lugar, não havia nada que pudessem fazer, exceto tremer. Xalia tentou abrir a boca para ver se conseguia consertar isso de alguma forma, mas a situação era tão estranha para uma certa desculpa sair. A circunstância era óbvia para qualquer um, e ela estava entre o diabo e o mar azul profundo. E então, isso é. Oh, eu não me importo. Você não tem que explicar. Pensando nisso, é horário para comer, então me perguntei se poderíamos jantar juntos. Em primeiro lugar, você não deve deixar isso ficar assim, então seria uma boa ideia limpar um pouco a sala. Por favor, limpe também fora da porta. Antes de entrar, usei um método um pouco incomum. Ah! E eu sinceramente peço desculpas pela grosseria nesse momento, princesa. Acho que seria uma boa ideia revelar um pouco mais os sentimentos íntimos um do outro durante uma conversa mais profunda. Eu pensei que isso não poderia ser evitado. Não. Vou servir a princesa, então gostaria que vocês preparassem o jantar. Quando levantei as duas criadas que ainda estavam deitadas no chão, vi elas hesitando. Elas estavam cuidando de Xalia, mas elas balançaram a cabeça baixinho e eu as vi desaparecendo. O chá estava delicioso. Que bom. Que? Princesa Xalia, você não precisa ficar tão envergonhada. Bispo honorário Lei Yongnin, agora mesmo, isso foi. Eu sei tudo. Você estava corrigindo o erro da subordinada. Assim. Sim. Isso mesmo. Eu falei disso antes, mas é bastante compreensível. Você pode estar chateada porque há uma interrupção em seu serviço ao cliente. Se eu estivesse no seu lugar, também teria ficado com raiva. Sim. Você tem razão. Em primeiro lugar, há humanos que entendem quando você fala com eles só uma vez, e há humanos que não entendem. Não é incomum que sejam punidas porque não deram ouvidos às palavras da princesa. O bispo honorário Lei Yongnin é. Sim. Você realmente me entende. Sim. Eu não te disse antes.
Nós somos do mesmo tipo. Eu podia vê-la pensando muito. Ela apenas notou que eu estava armado com boa vontade, e não com má. Ela parecia pensar que agora estava tudo bem ser um pouco mais honesta. Eu a senti olhando para mim com cuidado. Há muitos que carecem um pouco. É isso. Eles são diferentes da princesa. A maioria são estúpidas. Ah, é mesmo? Para onde vai essa descida? Depois que eu digo isso, elas não conseguem entender direito. Sempre fico estressada porque elas me irritaram mais de uma vez. Enquanto ela falava com entusiasmo, seu rosto parecia que ela havia conhecido um velho amigo. Eu balancei a cabeça, concordando com suas palavras. HMM. Você pode. Claro, você pode pensar assim. É claro que também me dói fazer isso, mas para discipliná-las. É necessário. Necessário. Não pode ser evitado. Sim. Isso mesmo. No entanto, isso não significa que Shalia desistiu de todas as suas pretensões. Parecia que ela estava tentando ir com o tópico corrigir a disciplina, mas ela foi pelo menos honesta o suficiente para que não pudesse ser comparado antes. Enquanto isso, o jantar começou a ser preparado. Como eu disse a ela antes que comeríamos aqui, não em um restaurante, a comida havia chegado, com as criadas parecendo extremamente tensas. Elas eram pessoas diferentes das de antes, mas suas mãos também tremiam. No entanto, elas acharam que era uma sorte que a princesa tivesse um grande sorriso agora. Na verdade, eu ouvi sobre você pelo meu pai. Estou curioso para saber o que ele disse. Estou preocupado que Sua Majestade possa ter dito algo sobre mim novamente. Ah, nada ruim. Que você defendeu meu erro. O que aconteceu naquele dia? Ah. A palavra defesa não é apropriada. Eu apenas disse a coisa certa. Não sei se é por isso, mas meu pai me perguntou várias vezes. O que? Certifique-se de ter um tempo para se desculpar com o bispo honorário Lei Keelong. Claro, não foi por causa do meu pai que Lei Keelong foi trazido aqui. Eu queria falar com você sobre meus erros mais uma vez e, acima de tudo, minha curiosidade pessoal pelo bispo honorário Lei Keelong era grande. Ah! Eu sinto que você é uma pessoa melhor do que eu pensava, vendo você pessoalmente assim. Esta linha soou um pouco ameaçadora. Foi embaraçoso saber que o imperador conversou sobre isso com Shalia primeiro. Claro, isso deveria ser feito, mas eu estava preocupado que ele pudesse pensar de forma diferente interiormente. Eu me pergunto que tipo de curiosidade você tem. Mas eu entendo. A maioria dos nobres também está muito interessada em nós, invocados, especialmente agora que fui nomeado um dos 8 assentos imperiais. Talvez um diário de aventura. Na verdade, eu consegui ler o diário da Guida Azul por um momento ontem. Ah, isso é uma honra. Aliás, isso é realmente uma coincidência. Na verdade, eu também queria ver a princesa Shalia. O que? Queria saber como seria bater um papo, mas quem diria que essa oportunidade surgiria assim? Ah. Enquanto conversávamos, a refeição continuou. Quando parei de falar por um momento e olhei para a empregada, vi aquelas que abriam a boca como se estivessem esperando. Parecia que elas estavam esperando o momento certo para continuar a dizer algo, e acho que acabei de ajudar. Princesa, o bife cru. Eu gostaria da mesma coisa que a primeira princesa. Ok. Você pode trazer a sobremesa uma hora depois. Acho que a conversa vai demorar um pouco mais. Sim. Eu entendo. Na verdade, embora gostasse do bem feito, queria dar a impressão de que era como a princesa. Quando a carne vermelha mal cozida veio, fiquei um pouco sem graça em como comê-la. O sangue foi tirado no prato da princesa, que estava familiarizada com o corte. Não sabia se era por causa do meu humor, mas achei o som e a textura horrível. Mesmo assim, fingi que não era nada. Shalia, que havia cortado um pedaço de bife, voltou a abrir a boca depois que as criadas saíram. Vendo que os cortes feitos não eram levados à boca, parecia que ela estava curiosa sobre a história de antes e não sobre a comida. Com licença, mas posso ouvir sobre o que você estava falando? Não é grande coisa. Na verdade, isso é algo sobre a família imperial. Ponto de interrogação. Eu espero que você escute sem mal-entendidos. Shalianin, não quero que este invocado julgue ou faça fofoca sobre a família imperial. Eu só quero ouvir o que você acha da segunda princesa Charlotte.
O que você quer dizer? Ouvi dizer que a segunda princesa está secretamente dominando este império. Quem disse essas palavras impensadas? Parece que o grande sábio imperador deixou muitas coisas para a segunda princesa depois do que sua saúde piorou. Aristocratas, nobreza e influentes também foram vistos se movendo com a segunda princesa. Embora ela seja realmente notável em suas habilidades, não, temo que possa soar como blasfemador da família imperial. Não, bispo honorário. Você pode continuar falando. HMM. Na verdade, houve muitas propostas para nós também. Claro, era mentira. Nenhuma proposta jamais apareceu em nosso caminho. Você pode me dizer em detalhes? Oh, só foi secretamente alguns membros dos 8 assentos, mas depois que o imperador morresse, parecia que ela desejava que estivéssemos do lado dela. Não sei se posso dizer isso, mas parece que ela está sendo maldosa com você. Eu não estava errado, no entanto. Isso definitivamente aconteceria mais cedo ou mais tarde. Parecia que a princesa na minha frente também não tinha a intenção de revelar o que era verdade. Na verdade, ela nem teria a capacidade de descobrir por si mesma. Quando a vi murmurando Charlotte, parecia que sua raiva pela irmã mais nova havia enchido a cabeça dela. Então, a resposta é: ainda está em espera, mas na verdade, em nosso caso, os 8 lugares do Império, estamos evitando entrar na política do Império tanto quanto possível. Os estrangeiros têm vidas de estrangeiros. No entanto, Princesa Charlotte não parecia gostar muito de nós, por mantermos essa atitude. Não acho que ela tenha um temperamento ruim com as histórias que estão circulando em público, mas é difícil de acreditar porque há muitas histórias falsas hoje em dia. Sim, sim. Você tem razão. A segunda Princesa Charlotte. Não, a avaliação daquela prostituta sorrateira. Sim. Absolutamente. Todos estão sendo enganados. O que? É constrangedor dizer, mas ela é uma vadia com comportamento ruim. Não devíamos tê-la aceitado como princesa, já que ela nasceu filha legítima depois de comer o sangue pobre de sua mãe. Era algo com que todos estavam preocupados. Sim, era. Eu sabia que sua ganância alcançaria o céu, mas assim que ela se tornou uma membro da família imperial, ela mostrou sua ambição enfeitiçando meu pai. HMM. Ela diz que não se interessa por homens, mas meus ouvidos doem com sua voz que ouço toda vez que passo pelo lugar onde ela mora, enquanto ela traz vários homens ao palácio. O sangue não pode ser enganado. Sim. Absolutamente. Ela sempre sorri na frente das pessoas, mas você não sabe quantas coisas sujas ela faz por trás. Não consigo nem explicar tudo em palavras. Eu esperava isso. Mas quando ela começou a falar sobre Charlotte, parecia que ela não estava prestando atenção em mim. Era natural que uma refeição curta não bastasse para vomitar ressentimento pela segunda princesa. Eu não pude deixar de sorrir. Isso porque soava como ditado, a panela chamando a chaleira de preto. Aquela vadia maldita. Está contaminando a família imperial e prejudicando nossa autoridade. Não consigo ver os rostos dos imperadores ancestrais. E meu pai é meu pai. Como ele pode valorizar aquela suja? Mais do que eu. Não apenas seu punho estava tremendo, mas ela estava mordendo os lábios com força. A atmosfera agradável de antes agora parecia uma mentira. Ela tinha olhos cheios de sangue e estava derramando lágrimas de quão ressentida ela estava. Claro, aquelas lágrimas não eram lágrimas puras que realmente preocupavam a família imperial. Essas lágrimas vinham puramente de ciúme. Estava cheio de raiva, obstinação e malícia em relação a Charlotte, que tinha o que ela não podia ter. Seu ressentimento era tão grande. Não foi à toa que eu secretamente dei a ela um lenço. Enquanto ela enxugava as lágrimas, pude vê-la encostar como se estivesse surpresa. Ah, me desculpe. Lake Yongnin é tão gentil. O que? Era uma frase que parecia perigosa por algum motivo. Como eu senti que ela iria usar esta oportunidade para ter um momento íntimo comigo, eu me afastei imediatamente. Não. Eu não conseguia nem sonhar que tal coisa estava acontecendo. Afinal, parece que há mais mentiras do que verdade nas palavras do público. Ah. O que? Na verdade, eu ouvi rumores sobre a primeira princesa. Sim. Definitivamente, a maioria eram críticas negativas. Mas olhando para você assim, você parece ser bem diferente. Você é mais do que qualquer outra pessoa que mais pensa na família imperial e é inteligente,
E você é linda, gentil e forte. A sabedoria, palavras e ações, você me fez sentir como se estivesse vendo a encarnação da deusa Benigore. Ah! Ouso dizer. Sim. Eu sinto que você está realmente perto de ser a próxima imperatriz. Ao dar uma mordida na carne cortada, senti o gosto de carne crua que não havia sido cozida corretamente. Shalia, que me ouviu, sorria muito, assentiu baixinho e engoliu a comida. Eu não sabia se era por causa da lisonja mais doce do mundo ou porque a carne fria tinha um gosto melhor do que ela pensava, mas pude ver Shalia tremendo de leve de prazer. Tal pai tal filha. Regressor Instruction capítulo 270. Eu não tinha certeza do que era o pobre sangue e o sangue real de que ele estava falando, mas tinha que admitir apenas uma coisa. A primeira princesa diante dos meus olhos herdou corretamente o sangue do imperador. Parecia que mesmo um pouco de elogios fazia maravilhas nela. Como se ela não conseguisse se lembrar de ter sido elogiada, eu não conseguia me acostumar com a forma como ela estremecia cada vez que eu dizia palavras doces. Vai ficar tudo bem com ela? Entre os numerosos elogios e lisonjas, a primeira princesa estava mais ansiosa para responder as palavras que a lisonjeavam mais do que Charlotte. Como esperado, suas frases favoritas eram as que continham além da segunda princesa. Era quase como se fosse uma frase mágica. Eu acho você mais bonita do que a segunda princesa. Você é mais inteligente. Você é exatamente o oposto do que houve na cidade. No entanto, a estúpida Shalia de alguma forma conseguiu entender que, em meu elogio de longa data, eu elogiava mais do que a segunda princesa. Isso ela entende bem. Meu rosto, sorrindo amplamente, parece que estava pegando fogo. Ela parecia achar esse tipo de elogio mais doce do que qualquer coisa. Claro, ela sim. Aprendi muito falando com ela. Primeiro, a mãe da segunda princesa era uma plebeia. A segunda foi que, graças à inteligente da segunda princesa, a primeira princesa começou a desmoronar, aos poucos. Eu entendo. Um dia, de repente, a linhagem de uma plebeia foi nomeada a segunda princesa e monopolizou o amor de seu pai. A segunda princesa era muito esperta quando falava e começou a mostrar seu notável talento em muitos campos diferentes. Para a primeira princesa, era natural que ela achasse isso um absurdo. Ao contrário de seus talentos em estatísticas que pareciam uma porcaria, a segunda princesa tinha uma proporção esmagadoramente alta, nível heróico ou estatísticas superiores. Então era óbvio quanto ela se culpava na infância. Aquisição de conhecimento básico em esgrima, aquisição de conhecimentos básicos de magia, aquisição de conhecimentos básicos de constituição, aquisição de conhecimentos básicos de treinamento, aquisição de conhecimento militar básico, aquisição de conhecimentos básicos de refinamento, aquisição de conhecimentos básicos de alquimia, aquisição de conhecimento espiritual básico. A parte mais marcante de sua janela de status foram as várias aquisições de conhecimento básico. Além desse fato, os conhecimentos que ela adquiriu foram inúmeros. O motivo era simples. Eu poderia afirmar que não havia nada que a primeira princesa não tivesse feito em sua infância. Eu pude ver que ela lutou desesperadamente em seu próprio caminho. Se a esgrima não funcionasse, então era mágica. Se magia não funcionasse, era conhecimento militar, e se também não funcionasse, era espírito. Mesmo assim, ficou claro que ela desabou como um castelo de areia quando comparada aos talentos da segunda princesa. Nem preciso dizer, que nem posso imaginar o que essa menina deve ter sentido antes. A primeira princesa deve ter ficado na linha perversa depois disso. No final, ela ficou no palácio, bebendo muito e tratando suas criadas como agora. Claro, essas histórias foram completamente descritas na visão da Shalia. Aposto que a vida da segunda princesa não poderia ter sido tão tranquila, considerando as características e temperamento da Shalia. Ela deve ter intimidado ela persistentemente. Pode até ter ido além do simples bullying. Segunda princesa pode ter sofrido ameaça de possível assassinato, e teria sido rotina para ela ter suas bochechas vermelhas. Considerando o quão perversa essa vilã poderia se tornar, a segunda princesa deve ter crescido com lágrimas de sangue durante sua infância também. Esta era a história da heroína Charlotte, que ficou mais forte ao se levantar mesmo quando foi pisada, e da vilã Shalia, que tentou pisar nela. Essa história estava se tornando a separação entre o bem e o mal, e deve ter caminhado para uma conclusão. Até eu interferir. Sim. Até eu interferir.
Charlotte, que era persistente, havia crescido o suficiente para ter a família imperial sob seu controle. Era hora de aliviar a frustração que sentia desde a infância, e a situação ainda estava acontecendo. Atualmente, não havia mais nada para a primeira princesa Charlia. Charlotte cortou suas mãos e pés e tomou toda a autoridade para exercer influência. A estúpida primeira princesa provavelmente não saberia em que tipo de situação ela estava até que tivesse uma espada no pescoço. Mas isso não significa que não havia esperança. Era bom que a legitimidade pertencesse à primeira princesa. Charlia nem tinha começado, mas não era tarde demais. Enquanto continuávamos a conversar, Charlia falou, gentilmente enxugando as lágrimas de tanto rir. Não sei quando foi a última vez que ri como hoje. Eu ri tanto que chorei. Ah, eu também. Isso foi muito mais divertido do que eu pensava, princesa. Eu não percebi que já escureceu. Se estiver tudo bem para você, eu vou te dar um quarto separado. Então por que você não descansa aqui hoje? Eu quero falar mais com você, bispo honorário. Está tudo bem, princesa. Se pudesse, ficaria aqui falando a noite toda, mas provavelmente será problemático para a primeira princesa. Você sabe como é o olhar do público. Ah! Eles farão muito barulho em todos os lugares. Não importa se minha imagem ficaria ruim, mas não quero que a princesa esteja nesse boca a boca. O olhar do público. Você tem que ter cuidado. São o tipo de pessoa que acredita apenas no que vê. Mesmo se estivéssemos falando apenas sobre o futuro do Império, a reunião de hoje não seria assim para algumas pessoas com mente suja. Eu quero proteger a princesa. Ah! Talvez seja o mesmo em outros aspectos além deste. O que você está falando? Haverá muitas pessoas estúpidas que não entenderão a sua vontade, princesa, sobre corrigir sua disciplina. Você deve pensar cuidadosamente sobre a diferença entre a segunda princesa e você. Os humanos precisam ter duas faces para serem favorecidos pelo público. Ponto. Claro, eu entendo a versão da inocente princesa Charlia, mas assim como o sabor varia dependendo de como você cozinha bons ingredientes, a informação que é passada ao público também depende de como você os cozinha. Enquanto estive com a princesa, pude ver como você é tolerante, mas como seus compatriotas, que nada sabem, ousam medir o tamanho do mar. Ah, obrigado. Os estúpidos também devem ser capazes de avaliar sua inteligência e modos. Não é a disciplina imperial que importa para eles. O mais importante é o que eles veem. Ela provavelmente sabia que não devia agir de forma imprudente. No entanto, seu temperamento impetuoso não estava impedindo a raiva e a teimosia que vinha de dentro. Eu acho que o bispo honorário Lei Keong está certo. Sim. Isso mesmo. Pessoas estúpidas acreditam no que veem. Ninguém se preocupa com coisas que não podem ver. Sim. Às vezes você tem que usar uma máscara adequada ao público. Vou ser honesto. Você pode falar. Eu quero entrar no mesmo barco que Charlia. Ah! Na verdade, eu pretendia assistir um pouco mais, mas hoje, falando com Princesa Charlia, percebi como minhas preocupações eram inúteis. Como também estou na posição do povo imperial, acho que posso dizer o quanto a primeira princesa pensa sobre o povo imperial. Claro. Não vou negar que estou cego por sua beleza. Ah, ah. Ah. O que você vai fazer, princesa? O que? Você vai entrar no mesmo barco também? Claro. Claro. Absolutamente. Bispo honorário Lei Keong. Claro. Era como ver um demônio faminto. Pude vê-la se levantando e segurando minha mão assim que estendi a minha. Ela também ficou surpresa e soltou minha mão, mas não poderia estar de mau humor. Parecia que ela havia encontrado uma lanterna em um lugar escuro. Tão fácil. Inicialmente pensei que seria fácil controlá-la, mas foi mais fácil do que eu imaginava. Ninguém confiava nela ou procurava por ela. Eu entendo que sou seu único aliado, mas vendo que ela tem uma confiança infinita, tossi de vergonha. Eu não sei como reagir já que você está me recebendo assim. Ah! Eu mostrei algo vergonhoso. Não, Charlia. Estou muito feliz que você mostrou isso. Então, seria melhor encerrar por hoje. Antes que fique mais escuro. Assim. Tudo bem. Ela parecia um pouco decepcionada, mas achei que não havia como evitar. Se eu continuasse neste quarto, realmente teria problemas. Isso era tudo por hoje.
Se nós trabalhar juntos no futuro, eu precisaria corrigir o comportamento dela, mas o progresso de hoje foi muito precipitado. Na verdade, eu só poderia aconselhar sobre sua programação ou comportamento depois de me aproximar um pouco mais dela. Quando me levantei e abri a porta, vi um sorriso nos rostos das empregadas que esperavam do lado de fora. Elas devem ter visto o rosto da Charlie atrás de mim. A princesa me mandou embora com um sorriso encantador, e as criadas que me guiavam pareciam as mesmas. Eu não preciso do serviço de banho hoje. Eu mesmo farei isso, então não deixe ninguém entrar na sala por um tempo. Sim, princesa. E não se esqueça de perguntar quando Lei Keong irá nos visitar novamente. Sim. Tudo bem. A voz da Charlie em direção à empregada soou muito calorosa. Ela sentiu algo. Tive que sair com passos leves. Ela parecia ter perdoado pelo menos os pequenos erros quando estava de bom humor. Odeio dizer isso, mas esse aspecto era definitivamente semelhante a mim. Eu estava determinado a repreender Jungaian pelo problema do atendente de antes, mas achei que seria difícil controlar minhas emoções. Além das criadas que me guiavam, podia sentir uma criada que ouvia as palavras da princesa se aproximando a passos rápidos e, ao olhar para trás, as via baixar a cabeça apressadamente. Enquanto eu olhava silenciosamente para ela como se estivesse dizendo para ela falar, eu a vi balançando a cabeça e abrindo a boca. Baby por honorar o Lei Keong. Sim. Você pode falar. Posso perguntar quando você vem visitar novamente? Bem, eu tenho que pensar um pouco mais sobre isso. O rosto da empregada ficou sombrio imediatamente. Não. Você pode perguntar a ela se o almoço amanhã está tudo bem? Sim. Tudo bem. Sua expressão triste mudou para felicidade imediatamente. Eu sei por quê. Ele parecia pensar que eu poderia acalmar a louca. Eu poderia dizer com toda certeza. Eu não sabia o quão mal Charlie as tratava, mas podia ter certeza de que sua disposição gentil agora era uma nova surpresa. Claro, eu não fui o único que notou sua mudança. A primeira princesa mudou. Foi uma das notícias mais calorosas que atingiu o castelo exatamente 3 dias depois daquele dia. Obrigado por assistir. Até a próxima. Solen Irmãos. Solen Irmãos.